Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda aula de História. Sou a professora Geridiana. Nosso tema de hoje é a Revolução Puritana. No reinado de Jaime I e Carlos I, os conflitos entre a monarquia e as classes emergentes, burguesia e pequena nobreza, se intensificaram. O ponto crucial dos conflitos era a situação financeira da coroa. Com a expansão econômica, os preços subiam e a burguesia prosperava rapidamente. No entanto, os rendimentos da coroa e da alta nobreza mantinham-se estagnados e defasados em relação às novas necessidades. A coroa precisava ampliar seus recursos, mas só o parlamento podia autorizar a cobrança de impostos. Então, Jaime I, sem autorização do parlamento, iniciou a cobrança de impostos e uma série de perseguições a católicos e calvinistas, com o intuito de fortalecer a Igreja Anglicana, da qual era o chefe supremo. Essa política mostrou-se desastrosa. O parlamento posicionou-se contra o seu governo e a intolerância religiosa desagradou principalmente aos burgueses e às camadas mais baixas da sociedade. Então, para vocês entenderem melhor, essa Revolução Puritana, ela ocorreu na Inglaterra no século 17. Ela faz parte das chamadas Revoluções Inglesas do século 17, entre os anos de 1642 e 1649. O rei Jaime I e Carlos I também, né? Eles eram anglicanos e tiveram atritos com os parlamentos, porque não obedeceram, né? Teve a questão dos aumentos da cobrança de impostos, que fizeram sem a permissão. Então, isso deu início a conflitos. Carlos I, seu filho, deu prosseguimento à política do pai, o que aumentou os conflitos entre o poder real e os membros do parlamento. Assim, a política dos reis se organizou e se expandiu. Os membros do parlamento exigiram mudanças na sociedade, no Estado e nas leis. Porém, Carlos I se recusou a atender essas reivindicações. E em 1642 iniciou-se uma guerra civil que ficou conhecida como a Revolução Puritana, como eu falei para vocês antes, né? Então, durante a guerra, a população inglesa dividiu-se em dois grupos opostos. O grupo dos realistas, que era formado por cavaleiros que apoiavam o rei. Eram grandes proprietários de terra e altos membros da Igreja Anglicana. E o grupo dos parlamentares, que comandou a guerra contra o rei. Estava dividida em duas facções. A dos puritanos, integrantes da pequena nobreza, burgueses e camponeses, favoráveis à forma republicana de governo e conhecidos como cabeças redondas, e a dos presbiterianos, membros da aristocracia e da grande burguesia mercantil, adeptos da monarquia constitucional. Então, vamos para a atividade, né? Primeira questão, vocês irão descrever os governos de Jaime I e Carlos I, destacando os conflitos sobre o rei e o parlamento na Inglaterra no século XVII. Quais os principais acontecimentos políticos da Revolução Puritana? Quais os dois grupos opostos? A população inglesa dividiu-se durante a guerra, conhecido como Revolução Puritana. Quem iniciou sem autorização o parlamento e a cobrança de impostos, uma série de perseguições a católicos e calvinistas, como essa política demonstrou-se, né? Então, todas essas informações vocês irão ler, né?
e responder do texto. E no texto da Revolução Puritana, quem eram os cavaleiros e os cabeças redondas? Então, vocês irão fazer a leitura, assistir o slide e responder a essas 5 questões. Então, é isso a nossa aula de hoje. Tchauzinho e até a próxima.